Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3. Vamos ler aí o versículo 13 e o versículo 14. Filipenses 3, 13 e 14. Diz assim a palavra, na minha tradução aqui. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai, aqui está a Tua palavra que foi lida nessa noite. Fala conosco, Senhor. Ministra o nosso coração. Que eu seja nesta noite um canal de bênção para a Tua igreja. E que eu diminua e o Teu Espírito cresça neste lugar. Eu oro assim e já te agradeço. No nome santo de Jesus, amém. Eu dei um título a essa mensagem. Não perca o foco. Faça da oposição, tem aí, a sua motivação. Esse texto ele é fantástico. Ele fala muito forte ao meu coração. Escute uma coisa, igreja. A vida, ela é feita de escolhas. Nós vivemos fazendo escolhas. A todo momento estamos tomando decisões. Algumas delas positivas, outras negativas, algumas que nos impulsionarão, outras nos puxarão para trás. Há escolhas acertadas e escolhas insensatas. Escute isso. Há lutas que merecem o nosso empenho, outras que drenam as nossas forças. Não é verdade, irmãos? Existem lutas que dependem do nosso empenho, mas existem lutas que drenam a nossa força, irmãos. Ainda mais nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, é uma guerra travada. Há batalhas dignas de serem travadas. Outras que tiram o nosso foco, irmãos. Tem batalha que é para ser travada. Mas não deixe que essa batalha você possa perder o foco. E eu quero nessa noite, vamos destacar aqui alguns pontos muito importantes. Presta atenção que eu vou falar. Em primeiro lugar, não olhe pelas lentes do retrovisor. Não olhe para frente. Olhe para frente. Se você continuar olhando pela lente do retrovisor, escute isso. O apóstolo Paulo, ele diz que precisamos esquecer as coisas que para trás ficaram. Para podermos avançarmos para aquelas que estão diante de nós. Se ficarmos sempre olhando pelas lentes do retrovisor, escute, igreja, ficaremos presos ao passado e não sairemos do lugar. Hoje é noite de Deus destravar a tua vida. Aleluia! Então, para avançarmos, precisamos o quê, pastor? Nos desvencilhar de todo o peso e amarras. Eu não sei o que está te atrapalhando. Eu não sei o que está te impedindo de avançar. Mas hoje é noite, que se tiver algumas amarras te prendendo, você vai ser liberto para a glória do nome de Jesus. Sabe, irmão, um corredor, ele não pode ter bom desempenho com uma mochila pesada nas costas. Não tem como esse corredor ter um bom desempenho correndo com a mochila nas costas. Sabe por quê? Há pessoas que prendem
nossos pés ao chão, irmãos. Tem pessoas que prendem nossos pés ao chão. Há amarras emocionais que nos impedem de caminhar vitoriosamente. Sabe, amado, há pendências que adoecem nossa alma e tiram-nos entusiasmo de viver. Eu sei que nessa pandemia você passou por isso, eu passei por isso, irmãos. Nós somos seres humanos. Então não permita, portanto, que sua alegria seja roubada. Ei, a sua alegria não pode ser roubada. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Não consinta que sua alma fique presa no cipoal, da amargura. Cipoal é um embaraço difícil de sair. Às vezes acontece algo, a minha esposa às vezes fala, amor, deu aqui um nó no meu cordão. É difícil, irmão, tirar aquele nó em um cordãozinho fininho, para você tirar o nozinho, não é verdade? Você já passou por isso? É muito difícil, mas com muita calma, com muita coisa, uma agulhazinha, você vai mexendo aqui, vai mexendo ali, daqui a pouco resolve a situação. Então, eu quero falar, não entregue a sua mente aos devaneios e perturbações. Não terceirize seus sentimentos. Mantenha-se focado no Deus que chamou você para fazer a obra. Nós temos que ser focado no Senhor. Ele diz, olha, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Se nós formos olhar para o problema e para a dificuldade, a gente fica travado. Emanuel está aí o testemunho. Nós olhamos para o Senhor, aos olhos do médico, o relatório do médico era mas a última palavra é do Senhor Jesus. Então olhe para Ele. Então, querido, o primeiro ponto que eu quero falar, em primeiro lugar, não olhe pelas lentes do retrovisor. Olhe para o para-brisa, olha para frente, fica olhando para trás. Segundo ponto, em segundo lugar, não discuta com críticos, vença os seus gigantes. Você precisa aprender a parar de discutir com críticos. Crítico não se discute, críticos são gigantes que se levantam na nossa vida. Você precisa vencer. Quando Davi, ele foi levar provisões para seus irmãos mais velhos, escute isso, que estavam no campo de batalha. Você sabe da história quanto os filisteus. E ele tomou conhecimento da afronta que Golias impunha aos soldados de Israel. O jovem pastor, corajosamente, irmão, se dispôs a enfrentar o gigante. Olha aí. Ele se dispôs a enfrentar seu irmão mais velho, Eliabe. Olha só, irritou-se com Davi. Ele humilhou diante do soldado de Saul. Eliabe, irmão mais velho, ele foi querer humilhar Davi. Eliabe, ele queria tirar o foco de Davi. Mas Davi não permitiu. Do mesmo modo que o inimigo, ele vem para querer tirar o nosso foco, os nossos olhos do Senhor. Irmãos, nós precisamos vencer esses gigantes. Ele tinha uma causa para lutar. Eu e você, nós temos uma causa para lutar. Nós não podemos parar. É escudo na mão e espada no outro, irmãos. É escudo na mão e espada no outro. E aí ele tinha uma guerra a ser vencida. Ei, quem é de nós que não temos uma guerra para ser vencida, irmãos? Todos nós estamos numa batalha, numa guerra. Então, amado, se você escutar seus críticos, você perderá a alegria, a paz, o sono, o apetite e o foco. Tem pessoas que só querem criticar. Tem pessoas que você não pode falar nada, que a pessoa só vem com crítica. Não ouça essas pessoas. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou irritado com ele. E ele ficou indignado. Ele indagou. Por que afinal descesse aqui, tentando menosprezar? Bem conheço a tua
insolência e malícia do teu coração? Vieste para assistir à batalha? Foi essa a palavra, crítica. Irmãos, a vitória é nossa em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é contigo. E eu costumo dizer que você e Jesus são a maioria. Nós só precisamos de Jesus ao nosso lado. E em terceiro lugar, não discuta com o inimigo da obra. Trabalhe com maior entusiasmo. Seria daquelas pessoas que quer discutir com os inimigos da obra. Eu lembro quando nós começamos essa obra, esse terreno aqui, muitos lembram como era isso aqui. Era muita lama. Isso era um pântano, era uma lagoa. Foi aterrado. Eu lembro quando o primeiro caminhão de aterro foi jogado aqui, nesse terreno. E aí começou ali, nós ganhamos essa parte. Aí começamos, eu tenho foto, hoje eu procurei para passar para vocês, não consegui localizar essas fotos. Eu aqui dentro dessa lama, e os Sanbalates e Tobias estavam ali fora. Eu quero ver se eles vão realmente construir nesse lugar. O inimigo tentando nos intimidar para parar a obra, mas nós não somos daquele que recuamos. Nós avançamos. Quando Neemias chegou em Jerusalém, a cidade já estava há mais de 120 anos debaixo de escombros, irmãos. Neemias chegou lá, a cidade destruída. Escute isso. Destruída. O desânimo do povo era imenso. A oposição dos inimigos era esmagadora, a oposição. A restauração parecia impossível. De repente você acha o que você está passando na sua casa, o seu filho, o seu marido, aquela pessoa da sua família, você acha que é impossível a restauração. Mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Então a restauração parecia impossível. Neemias, porém, orou a Deus e agiu. Tem pessoas que só oram e não agem. É orar e agir. Orar, oração, no meio da oração tem ação. É entender isso, não adianta ficar só orando e não tomar uma decisão. Você tem que agir, não é ficar parado. Agiu, ele avaliou a situação. O que ele fez? Ele convocou o povo a trabalhar. Ele analisou, convocou o povo a trabalhar fortemente, dispôs o povo nas funções certas, nos lugares certos, com a motivação certas. E os inimigos se levantaram para paralisar a obra. Sempre que você está na obra, fazendo a obra, se prepare, que o inimigo vai se levantar para tirar você do foco e você perder a visão. Deus falou muito forte isso ao meu coração. Neemias, porém, enfrentou todos os ataques com oração e trabalho, suportou todos os ataques e críticas com firmeza pétrea. Ele instou o povo a trabalhar e a vigiar. Trabalhar e vigiar. Foi o que ele fez. Quando todos os esforços, os inimigos foram baldados, tentaram a cartada do diálogo. O inimigo, ele vai trabalhando. O que ele fez? Chamaram Neemias para assentar ao redor de uma mesa, mas ele disse, o que Neemias disse? Olha, eu estou fazendo uma grande obra, não posso descer. O inimigo, ele veio com uma estratégia de chamar Neemias para sentar na mesa, para tirar o foco. Nós precisamos ter muito cuidado para não perder o foco do Senhor. Os olhos precisam estar fitos no Senhor. E ele falou, estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Neemias não perdeu o foco. Ele sabia muito bem que a distração poderia ser o quê? Fatal. Às vezes numa distração é fatal na nossa vida, no nosso ministério,
temos que vigiar, temos que orar. Ele sabia que a obra de Deus não é para ser discutida. Obra de Deus não se discute, obra de Deus se realiza, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Obra de Deus não se discute, obra de Deus se realiza. Nós temos que realizar. E em quarto lugar, não discuta a obra, faça a obra enquanto é tempo. Não discuta a obra, faça a obra enquanto é tempo. Sabe por quê? Quando Jesus desceu do monte da transfiguração, havia um pai aflito, um filho endemoniado. Jesus desceu, a oração, o filho ali aflito, endemoniado, precisando de libertação. O pai já havia apresentado seu filho aos discípulos de Jesus, mas eles não puderam curá-los. Não, diz a Bíblia. Em vez do discípulo estarem comprometido com a agenda positiva de oração e ação, estavam discutindo com os escribas. Ei, para de discutir. Vamos fazer a obra. Deus lhe chamou não para você ficar sentado, é para você arregaçar as mangas e fazer a obra. Deus conta comigo e com você. Olha aí, ó, a resposta aí da oração, do clamor. Estava lá o meu sobrinho, a igreja orando, a irmã Neuza clamou, e Deus deu vitória, irmãos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, amados, na verdade, os discípulos, eles perderam o foco, gastando tempo com uma discussão infrutífera. Às vezes, irmãos, quantas vezes nós estamos aqui perdendo o foco, discutindo coisas infrutíferas, que não vai adiantar em nada, não vai levar a gente a lugar algum. Ainda hoje corremos o risco de perdermos o nosso tempo com uma agenda que nada produz para o reino de Deus. Ei, nós temos que produzir para o reino de Deus, glória a Deus. Olhar, fazer a obra, não vamos deixar ninguém nos afastar da presença do Senhor. Aquele que nos chamou é aquele que nos capacita. Aquele que nos chamou é aquele que nos orienta. Aquele que nos chamou é aquele que vai à nossa frente, guerreando as nossas guerras e nos fazendo vencedores. Aleluias! E eu quero, irmãos, antes de concluir, sabe, antes de terminar esse sermão poderoso da parte de Deus, eu quero concluir com a história de um cego. Você conhece o cego Bartimeu. Bartimeu, citado no livro de Marcos. Coloca aí para mim, capítulo 10, versículo 46 a 52. A história diz que ele, quando ouviu que era Jesus que estava passando, ele fez o quê? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele povo, aquela multidão, aqueles que o conhecia há muito tempo, o mandava ele fazer o quê? Calar. Cala a boca. Mas ele, olha aí, pega essa aí, não dava ouvido à posição. Eu e você não podemos dar ouvidos à oposição, irmãos. Existem pessoas que querem só nos afastar da presença de Deus. Ande com pessoas que te aproximam dele, e ele não deu ouvido. Sabe, irmão, assim como Jesus restaurou a visão de Bartimeu, ele tem o desejo de restaurar a sua. Mas para isso, será preciso você, escute agora, dar ouvidos só ao chamado de Jesus e rejeitar a oposição. Não rejeite a oposição. Dê resposta ao chamado de Jesus. Deus está te chamando para uma grande obra, e aquele que chama é aquele que capacita. É assim que funciona. E quando Jesus chama, ele não deixa faltar nada, porque ele supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, querido,
Não perca o foco. Não perca o foco. E não deixe que ninguém venha lhe tirar você do foco e da visão. Não ouçam críticos. Faça a obra. Ainda hoje, nós corremos o risco de gastarmos o nosso tempo discutindo a obra, em vez de investirmos nosso tempo fazendo a obra. Deus falou muito forte ao meu coração: vamos parar de discutir a obra e vamos arregaçar as nossas mangas e vamos fazer a obra. Há muita gente lá fora precisando de uma palavra. Há muita gente lá fora nessa pandemia. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão com o coração aberto para receber Jesus no seu coração. E às vezes nós perdemos o foco, não abrimos a nossa boca, nós não cumprimos a palavra, não buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Lembro quando eu cheguei aqui nessa cidade. Eu lembro quando o ministro na Barra, eu lembro como se fosse hoje. Eu já estou 21 anos na reserva. Parece que foi ontem que eu fui para a reserva. Me aposentei. E lá, na Barra da Tijuca, no elevador, ele virou para mim. Você já escutou isso? Ele falou: da Silva, você quer continuar? Eu vou te contratar pelo Ministério da Defesa e você vai continuar na mesma função. Eu gosto do seu trabalho. Você é uma pessoa bacana, educada. Eu gostaria muito que você continuasse. E eu estava no seminário, tinha acabado de terminar o seminário, já estava no meu coração o desejo de vir para essa cidade. Já estávamos fazendo o evangelismo na casa da minha sogra. De 15 em 15 dias a gente vinha com uma van, trazia um tecladista, um violão, e a gente fazia aquele culto de 15 em 15 dias. E ali, irmãos, um salário, eu ia ganhar mais um salário do que eu ganho. E eu, na hora, eu não titubeei, eu não perdi o foco. Eu falei: ministro, eu já servi a 8 ministros aqui. O senhor é o 8º, mas agora eu vou fazer a obra. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço por essa oportunidade, mas eu vou servir agora aos ministros dos ministros. E viemos para cá. Jéssica tinha 9 anos, ou 10 anos, não lembro bem. E eu, minha esposa e minhas 2 filhas. E a obra foi crescendo. Minha cunhada me ajudou muito, sempre profetizando. A juventude hoje é a realidade. Deus tem uma obra linda com essa igreja, na juventude nesta igreja, nessa cidade. E eu creio nisso, irmãos. Então, amados, foram muitas levantes, foram muitas críticas, mas com essa palavra, Deus falou muito forte ao meu coração. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão adiante. Prossigo para o alvo, olha aí, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Igreja, nós estamos em busca, não é de um troféu. Hoje eu estava de manhã, acordei, liguei a televisão, nosso judô, ganhou lá a medalha de prata. Na hora que eu liguei, estava a luta, tinha um jogo do Brasil e a luta. E aí o jovem ganhou a medalha de prata. Mas quando eu lembro que nós, embaixadores de Cristo, vamos receber um dia uma coroa incorruptível. É essa coroa que nós estamos em busca. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. O mundo jaz do maligno. E eu falo para vocês nessa noite, não vai melhorar. Fique firme com o Senhor
A luta virá, mas nós somos mais que vencedores. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu ministério. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua casa. Seja um canal, seja um intercessor, seja uma coluna na sua casa. Que através da sua vida, você vai sustentar os teus entes queridos. É assim que funciona. Não perca o foco. Olha para Jesus. Quem quiser criticar, critica. Mas nós estamos aqui para fazer a obra, cumprir o propósito. E com certeza Deus vai dar vitória. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Obreiro Emerson, por favor.